Olha, presidente, eu estava assim disposto a não falar, mas tem alguns assuntos aqui que é impossível deixar de mencionar. Primeiro assunto, em relação à sindicância investigativa que a Endurbe fez, cujo relator, após 66 páginas de relatório, são 4.000 páginas de sindicância, apontou a irregularidade, o crime cometido por 3 servidores, 2 comissionados e 1 concursado. Um comissionado já foi embora, já se pediu exoneração. Está demonstrado o quanto ele roubou, o quanto ele se apropriou de dinheiro, né, prejudicando pessoas humildes e carentes. Humildes e carentes. Aí tem um diretor, que é o superior imediato dele, que também ficou demonstrado que participava do mesmo esquema. Aí o servidor, esse diretor, né, apadrinhado do prefeito, foi falar com o prefeito e o prefeito, ele simplesmente falou para o prefeito: eu sou inocente. Exemplo do que esse bando de cafajestes na Lava Jato sempre fala: não devo nada, não está comprovado, não é isso, não é aquilo. Nega até o fim, né? Se o cara está de roupa, ele nega que ele está de roupa. Então, a pessoa continua impune, não vai acontecer nada, ele vai continuar sendo diretor na Endurbe, dando cartas, zombando da cara daqueles que trabalham honestamente, que é a grande maioria. A Endurbe pode ter 1 milhão de problemas, mas a grande, imensa maioria que lá trabalha são honestos, são pessoas decentes, e que ficam indignados com uma situação dessa, porque o prefeito tem o poder de decidir pela exoneração imediata desse cidadão e não faz. E não o faz. Eu não vou fazer apontamentos aqui da participação dele na campanha, não faço, mas é simplesmente inadmissível. O outro funcionário, que é réu confesso, vamos dizer assim, esse vai ser submetido a um processo disciplinar administrativo. Porque, para que justifique, para que ele possa ser demitido, vamos dizer assim, por justa causa, porque ele é CLTista, eu preciso de um processo disciplinar. Agora, o outro, faça-me um favor, prefeito. Esperar o quê? Esperar o óbvio? O sindicante, ele foi até além das atribuições dele. Ele se aprofundou muito mais do que deveria, mas assim o fez. E o fez corretamente e o fez justificadamente, apontando as infrações praticadas pelas pessoas. Vai esperar agora ajuizar... comunicar ao Ministério Público para ajuizar a ação de improbidade ou ação criminal? Demora muito. O problema agora é moralidade, prefeito. Moralidade. O senhor tem que mandar esse cara para a rua. Rua é o nome, é o que ele merece nesse momento. E não outra coisa. Bando de sem vergonha. Bando de sem vergonha. Ficar roubando dinheiro de pobre. Numa hora mais difícil que a pessoa passa quando perde um ente da sua família. Que falta de vergonha na cara. Segundo assunto, senhor presidente, tem muita gente que fala que a gente esquece dos assuntos aqui, dos problemas. Não vou esquecer, não. Então, o precatório da floresta urbana, que o secretário Everson Demarque publicou, saiu aqui numa matéria no dia 15 de maio do Jornal Cidade, que já foi feito o depósito da segunda parcela. Então, nós já temos lá quase 15 milhões depositados em juízo. Sorte nossa que o Ministério Público pediu para fazer o laudo, e o laudo ele conflitou com o laudo existente no processo, e talvez por essa iniciativa do Ministério Público nós tenhamos um sucesso lá na frente, e esse dinheiro que está depositado judicialmente ele retorne aos cofres públicos e vai ser descontado tão somente o valor devido ao cidadão. 2 pessoas, 2 advogados entraram com uma ação popular. Uma foi o Luiz Eduardo Borgo e outra foi o Dr. Robson Fialho. A ação popular do Dr. Robson Fialho foi julgada, já agora em primeira instância, e a juíza reconheceu a litispendência. A litispendência, para que as pessoas que nos assistam saibam, é porque você já tem ação semelhante sobre o mesmo assunto.
Então, como ela chegou depois, então essa ação, na verdade, ela é extinta, sem julgamento de mérito. Então, nós perdemos também, assim, em tese, mais uma oportunidade de discutir essa pouca vergonha que foi essa condenação desse valor da condenação da floresta urbana. Então, eu gostaria apenas de comunicar que essa ação popular de iniciativa do advogado Robson Fialho, ela já foi extinta, sem julgamento de mérito. Um outro assunto, eu gostaria de parabenizar a Coab pela ação que impetrou na Justiça e conseguiu bloquear os bens do seu diretor, presidente, né, e de seus familiares, e também o valor corrigido é de 116 milhões, né? Então, muitas pessoas acham assim, agora o nosso amiguinho lá, o presidente da Coab, não tem mais de onde tirar dinheiro. Mentira, mentira, porque ele tem. Ele sabe, quem conhece, quem tem amizade com ele próximo, sabe que ele ainda tem as suas fontes de renda. Mas não perde por esperar. Não perde por esperar que essa hora vai chegar mais uma vez. E mais escândalos hão de vir. E o último assunto que eu gostaria de falar hoje é sobre, obviamente, a situação que vivenciamos na saúde, porque, em relação ao comércio, eu vou deixar no momento oportuno para falar quando discutirmos o projeto de lei da vereadora Chiara. No que diz respeito à Covid-19, nós tivemos lá no dia 15 de maio, no Hospital Clínicas, alguns vereadores, para verificarmos a possibilidade da instalação dos leitos, conhecer o hospital. E lá nós constatamos uma coisa interessante, né? Nós temos um prédio de 9 andares, o último andar está danificado em razão de infiltração de água, né? Que é onde funcionaria o centro cirúrgico. Aí nós temos o 8º andar, que é onde nós temos os leitos de UTI, que está em perfeitas condições, portanto o Estado tem condições de implantar 20 leitos de UTI ali, assim não faz, ignora isso. E aí, nos andares onde vai ser colocados os leitos clínicos, que, ao que consta, vão iniciar o atendimento amanhã, aí tem uma vitória, pelo menos já é alguma esperança, que é leito clínico, não é UTI, não tem respirador. Nesses 2 andares, a capacidade é de 48 leitos, mas o governo só autorizou 40 leitos. Só autorizou 40. Não se sabe por que chegaram a esse número. O hospital está lá construído desde da época de 2000. Tem quase 30 anos o hospital. Para funcionar agora 40 leitos. Faça-me um favor. Prefeito, o senhor é do partido do governador, mas não importa. Tem que cobrar, tem que exigir. Não adianta ficar de braço cruzado. Bom, pelo menos os 40 leitos estão aí. Aí agora, como é que é a nossa situação em Bauru para atendimento de Covid? A doença, segundo o doutor Fortaleza, o epidemiologista da Unesp, está chegando aqui. Se nós tivermos o pico de doença conforme ele assegurou, daqui 15 dias, os leitos de UTI, que são 29, não serão suficientes. Os 20 respiradores não chegaram e não vão chegar. Qual é a solução? Hospital de campanha. Dá tempo para montar um hospital de campanha? Não dá tempo. Qual é o custo de um hospital de campanha por 3 meses para você colocar lá 20 leitos de UTI e 30 leitos clínicos? 16 milhões e meio, mais ou menos. Eu fui fazer uma consulta a respeito disso. 16 milhões e meio. Só que você tem que pagar por 3 meses esse valor, 16 milhões, 3 meses, só se você colocar lá um paciente na UTI e um paciente clínico, você vai pagar 16 milhões e meio. Qual é a melhor saída? Contratar leito clínico, leito de UTI do privado, porque você só vai pagar se você usar. Então, não tem hospital de campanha, não tem ainda a contratação do leito do particular, ao que consta está em andamento e vai ser finalizado agora na semana que vem, por meio do chamamento público. Então, eu estou vendo aqui os números de Santos. Santos tem 443 mil habitantes, ou seja, tem 60 mil habitantes mais que a gente, só que lá tem 97 óbitos. Tem 1.900 casos confirmados.
tem 76 pessoas internadas na UTI e 116 em enfermaria. Rio Preto, que se aproxima com a gente, é mais ou menos próximo, e também tem a mesma população, um pouquinho mais, tem 16 mortes, 459 casos confirmados, e tem 28 pessoas na UTI e 52 na enfermaria. Veja que os números estão demonstrando para a gente que nós não teremos capacidade para atender as pessoas em leito de UTI. E leito de UTI Covid tem respirador. Se você não tiver respirador, quando você está numa situação grave da doença, você vai morrer. Você vai morrer. Então, esse é o alerta que eu falo. Não adianta mais esperar. Temos que contratar, temos que ter leitos de UTI agora. Agora. O agora que eu falo é semana que vem, segunda-feira, terça-feira, no máximo. Se não, vocês, vereadores e vereadoras, vão ficar recebendo um monte de pedidos nas suas casas, nos seus telefones, dizendo, olha, meu irmão, meu parente, minha mãe, meu pai está internado na UPA e não tem leito de Covid para ele.